No programa Pontos de Vista de hoje, a Presidente da Comissão Justiça e Paz conversou com Monsenhor Leal Pedrosa, Vigário-Geral da Diocese de Coimbra, na Capela de São Miguel, na Universidade de Coimbra. Estamos na Capela de São Miguel, local de culto religioso especialmente dedicado ou aberto à comunidade universitária, o que me leva a refletir sobre a vocação sacerdotal. Quando é que o Monsenhor soube que queria ser padre? E de que modo é que se preparou para esta missão, para este projeto de vida? Claro que foi desde criança que, vendo outros seminaristas lá na minha terra e também com o ambiente familiar cristão que respirava, com o bom exemplo de um pastor Timos, o pároco, e também a professora primária, que tem muita importância, era uma pessoa que nos educava muito na vida da fé, foi despertando a pouco o desejo de ser padre. Mas, de facto, foi uma evolução, foi uma caminhada que se fez, com crises, com dificuldades, com interrogações, e só na altura de entrar em teologia é que se tomou uma decisão, tomei uma decisão definitiva de me consagrar inteiramente ao Senhor, na vida sacerdotal. Frequentou os seminários diocesanos? Frequentei o seminário da Figueira, 2 anos, chamado Seminário Menor, e depois, nos últimos anos, 10 anos, aqui em Coimbra, onde estudei os preparatórios, a filosofia e a teologia. Mas fez também parte da sua formação académica em Roma. Sim, depois... Como é que era a vida de um estudante de Direito Canónico naquela cidade? Depois da minha ordenação, que tive 3 anos como secretário do Bispo da Diocese, secretário particular, e depois fui convidado a frequentar Direito Canónico na Universidade Gregoriana de Roma, onde estive 3 anos. Uma universidade com características próprias, com caráter internacional. Na altura havia uns 30 nações com alunos a frequentar a universidade. Portanto, foi uma experiência muito rica, numa altura em que se gozava de pouca liberdade. Lembro de alguns colegas me dizerem que não podiam regressar às suas terras porque o governo não permitia. Isso, regressassem, como seriam presos. Umas dificuldades que nós não sentimos aqui, felizmente. Roma é uma cidade cheia de muito interesse, no aspecto não só religioso, mas no aspecto arquitetónico, no aspecto histórico. Acho que marcou profundamente a minha vida de padre e também para alguns professores que tive de excelente qualidade, não só intelectual, mas também sacerdotal. A marca de Roma ficou. E é possível fazer alguma comparação com os atuais estudantes Erasmus? Lhe parece? Ou não tem nada a ver? Bem, se tiver alguma semelhança, não só no aspecto que a universidade é frequentada por dezenas de alunos de várias terras, de várias proveniências, de vários países, nesse aspecto, mas penso que é um bocadinho diferente, não é? Era um bocadinho diferente. E no regresso a Coimbra, encontrou uma cidade diferente? Bem, nos 3 anos, penso que não foram assim notórias as diferenças que senti. É claro que Roma tem uma vivência muito diferente de Coimbra, mas acho que a marca de Coimbra, a marca académica, persistiu ao longo de todos estes tempos, com altos e baixos, como sabemos, mas não encontrei muito diferente. E quanto à adaptação do lugar de reitor do seminário, que experiência ou reforma gostava de destacar e que futuro é que prevê hoje para aquela casa? Devo dizer-lhe que eu fui nomeado reitor de seminário em 1977, portanto, poucos anos depois do 25 de Abril, o que significa que encontrei um ambiente muito difícil no seminário. Digamos, esta revolução, este clima de afirmação da liberdade pessoal, sentiu-se no seminário. Tive algumas dificuldades, percebi até certa altura que alguns alunos, inclusive, tinham reuniões noturnas com membros políticos cá de fora da sociedade, e isso perturbou um pouco o funcionamento do seminário. E começaram com novas exigências. Eu lembro uma vez, às 10 ou 11 da noite, bateram à porta do meu gabinete a dizer se eu não cedesse a certas reivindicações, por exemplo, certo pedido de férias no Carnaval, se eu não dispensasse certos professores, eles iam-se embora. E, de facto, eu tive a fazer cedências que me gostaram muito, porque tinha de dispensar 4 ou 5 professores, tinha mesmos professores pelos quais eu tinha muito respeito. Mas entendiam que já não serviam, que não estavam atualizados, ou não concordavam com as suas ideias, e, de facto, foram dispensados para que o seminário se mantivesse aberto. Por outro lado, uma grande crise de vocações nessa altura, uma grande bandada do seminário,
o que pôs, de certo modo, em causa o funcionamento do seminário aqui em Coimbra, dado o pequeno número de alunos. Lembro que no Conselho de Professores, um professor levantou o problema da continuidade ou não do funcionamento do seminário como seminário só da Diocese. Eu, na altura, insurgi-me contra essa ideia e tentei lutar contra essa ideia, e foi nesse momento que eu comecei a dar passos para fundar o chamado ISET, Instituto Superior de Estudos Teológicos. Abordei vários bispos cá da região centro e conseguimos uns 4 bispos aderirem ao projeto, e em 71 abriu o ISET, que durou durante 40 anos, até há uns 2 anos. Tive pena até que fechasse, enfim. Tenho um bocado de dificuldade em compreender até realmente o encerramento mesmo, mas aconteceu. Razões muito diversas. Mas foi um trabalho extraordinário, que sentiram. De luta, de dificuldade, mas consegui manter o seminário em funcionamento. E não tive talvez as dificuldades que outros seminários até tiveram. Outra função relevante que desempenhou foi a de capelão da Universidade, onde prestou assistência espiritual e religiosa a várias gerações, tanto de estudantes, como de professores, como de funcionários. Aliás, recordo-me desde sempre da presença do Monsenhor nas cerimónias da nossa universidade. Como olha hoje para a universidade? Acha que vamos num bom caminho? Foi uma experiência gratificante ter sido capelão da universidade durante 28 anos. Claro que eu estava muito limitado no tempo, porque ao mesmo tempo exercia outros cargos, geralmente era o vigário-geral, que me ocupava muito tempo, mas dentro da pouca disponibilidade eu desempenhei com muita alegria e com muito gosto a minha missão de capelão da universidade. A minha ação teve maior incidência nos estudantes que se casavam aqui. Todos os anos, dezenas de estudantes celebravam o seu matrimónio nesta capela. E então eu fazia sempre pelo menos uma reunião ou 2 com cada casal. Isso prestava-se um diálogo interessante, que me ajudou a compreender melhor a mentalidade de hoje, nos vários aspectos, não só religioso, no campo da moral conjugal, enfim, a problemática que hoje se levanta ao estudante universitário. Ponto, foi gratificante. Além das cerimónias habituais, dos atos solenes que se realizavam nesta capela, como a abertura, etc., e outros momentos importantes da vida universitária. Em termos das cerimónias, notou alguma diferença ao longo dos 28 anos? Houve altos e baixos, portanto, havia muita adesão? Claro que eu tinha tido uma breve experiência antes de ser nomeado capelão da universidade. Houve aqui um certo interregno, certas dificuldades na capelania universitária. Na altura o bispo da Diocese pediu-me para vir cá. Vim cá há algum tempo. Nos primeiros tempos havia muitos estudantes universitários, quando existia, digamos, a Juventude Católica Universitária, a JUC, lembro. Havia várias dezenas de estudantes, todos os dias vinham à missa. Depois começaram a radiar e praticamente desertaram. Por muitas razões, não só porque o abandono da fé, talvez pela maior ocupação dos estudos universitários, mudou-se um bocadinho a paisagem da vida universitária aqui na capela. Também é verdade que os estudantes hoje em dia vão passar o fim de semana a casa. E, portanto, exato, é outro fator importante. É praticamente impossível ter reuniões ou atividades ao fim de semana, que a grande maioria vai para as suas terras. Portanto, tem que ser ao longo da semana e com algumas dificuldades. Também esse é outro fator. Centremos-nos agora na Diocese de Coimbra, da qual foi vigário-geral durante largos anos. Articular uma cidade, que muitos apelidam de cidade dos doutores, com zonas mais rurais, é seguramente um grande desafio. Como descreve essa experiência? De facto, durante estes 37 anos, tive possibilidade de notar e avaliar as diferenças que existem numa cidade como é Coimbra, uma cidade académica, chamada Cidade dos Doutores, e o mundo rural, que constitui uma parte da nossa diocese. Os problemas são diferentes, as sensibilidades são diferentes. Tentei observar, tentei, digamos, julgar qual a resposta mais adequada, que nem sempre é fácil. Os problemas são diferentes. Com certeza que a minha vida de cada dia era feita de encontros com pessoas que às vezes tinham pequenos conflitos ou tinham problemas a resolver com o par com os paroquianos, conflitos de várias natureza. Eu tentava ouvir pacientemente as partes, ver uma, depois a outra, e quase sempre se conseguia uma solução pacífica, mas não foi isenta de dificuldades.
Por exemplo, na questão da recepção dos sacramentos, do batismo ou do crisma ou outros. A atitude que as pessoas tomam face a estas situações reflete um pouco a situação da fé dos cristãos. Várias vezes, quando era recusado, por exemplo, um padrinho, não tinha as condições exigidas pela Igreja para esse ministério, para esse sacramento, as pessoas às vezes ameaçavam: olha, então vou para outra igreja, ou não batismo o meu filho, esta igreja não serve para nada, não faz aquilo que eu quero. Bem, ouvimos um pouco de tudo. Isso dá-nos a entender que nós vivemos um cristianismo, muitas vezes, que é feito mais de rituais, né? Como o batismo, a comunhão, às vezes o crisma, o casamento, etc., mas que não tem cimentos firmes na fé, não tem grandes fundamentos. Há muita superficialidade. As pessoas vão para a ramada, pela parte exterior, não pela riqueza interior que os sacramentos ou que esses atos significam. Mas passei muito tempo da minha vida a tentar explicar, ajudar a compreender as pessoas qual o significado desses atos religiosos ou das práticas sacramentais. E algum episódio que gostasse de... Bem, quer dizer, além dessas partes, enfim, dessas dificuldades de conciliação por causa dos critérios que eles tinham em relação aos sacramentos, eu como estive depois de 25 de Abril, nos primeiros anos, tive dificuldades em algumas comunidades porque os párocos foram maltratados, algumas comunidades revoltaram-se, tive que estar presente. Às vezes, no fim de semana, à missa eu saía e fazia um cortejo para me apupar e dar burros no carro, etc. Mas havia essas circunstâncias todas. Também há um tempo, um problema com o pároco e os paroquianos. Fui falar-lhes, a igreja estava cheia, e uma discussão, um diálogo, e eles não concordavam, e eu ia aqui para sair e eles tentaram fechar-me a igreja. Eu estava a ver que ficava lá fechado enquanto eles quisessem. Eu depois disse: olha, se os senhores me fecham a igreja, contem comigo, vão ter problemas sérios. Mas lá me deixaram sair. Claro. Lá me deixaram sair. Enfim, houve muitos episódios da vida muito interessantes. Eu acho que foi uma vida muito rica, porque me permitiu conhecer toda a diocese, toda a problemática no campo, digamos, pastoral, no campo humano. Permitiu muitas relações também com as autoridades civis, enfim, com os presidentes de câmaras, na altura com os governos civis, com a reitoria, etc., com as grandes autoridades, que tínhamos encontros, tínhamos às vezes problemas, e eu posso dizer, mesmo depois de 25 de Abril, que encontrei sempre um melhor acolhimento, mesmo aqui na universidade, com professores que às vezes não tinham prática religiosa, não eram cristãos, mas alguns vieram ter comigo, por exemplo, para eu preparar a filha ou o filho para o batismo ou para o casamento. Portanto, graças a Deus, não tenho razão de queixa. Não é? E alguma experiência positiva? Assim, algum episódio... Gratificante? Disse-me positiva? Sim, assim, positiva no sentido... Falou de alguns aspectos menos agradáveis, não é? Não, pois às vezes quando resolvia pequenos conflitos entre pároco e paroquiano, às vezes vinham cá agradecer-me e queriam até presentear. E assim, eu não recebo presentes, estou a cumprir a minha obrigação. Então, mas manifestaram, digamos, o seu agrado e a sua alegria por ter conseguido resolver uma situação que para eles era muito desagradável. Tive várias ocasiões. E outras situações, enfim, em que senti gratificado pelo trabalho que fazia. Bem, eu gosto da luta, não é? Marei que dá-me gosto e um certo gozo, enfim, lutar por resolver certos problemas que tive de enfrentar ao longo da diocese nas várias áreas. Recentemente houve uma reorganização da diocese. Qual é que foi o propósito? O próprio, sim, com certeza teve em conta várias situações da diocese. Por um lado, digamos, a falta de vocações sacerdotais. Como sabe, os padres são poucos, já têm dificuldade em responder às necessidades. Já há alguns anos que os párocos forem, cada padre às vezes tem 3, 4, 5 até mais paróquias, e para uma maior rentabilização dos recursos, quer sacerdotais, quer económicos, tentou-se agrupar várias paróquias nas chamadas unidades pastorais. Quer dizer, é um conjunto de paróquias que funciona como unidade, como fosse uma paróquia, em que os párocos, cada um dá a sua ajuda, em que se serve, também se aproveita o recurso dos leigos que têm capacidade para colaborar nas obras apostólicas, e se pode permitir, digamos, maiores benefícios do que tratando cada um, digamos, da sua própria quinta.
E está-se a fazer um trabalho sério nessa linha, com as reuniões periódicas com os arciprestes, criando também chamadas conselhos pastorais arciprestais, formados por um conjunto de leigos representativos das comunidades, com os párocos, elaboram os projetos pastorais, ou o projeto da Diocese, e isso permite conseguir resultados com certeza que não é possível se trabalhar só individualmente. Em 2010 foi criada em Coimbra a Comissão Diocesana de Justiça e Paz, que tem como objetivo apontar caminhos para uma sociedade mais justa e mais fraterna. Em que áreas gostaria de ver esta Comissão intervir mais? Eu sei que tem tido várias intervenções através de artigos, designadamente no Dia de Coimbra, outras publicações, chamando a atenção para o problema da justiça no mundo de hoje. É um problema difícil de vencer, que temos sempre à nossa frente, o problema dos pobres, dos oprimidos, dos esquecidos, dos marginalizados, dos que sofrem mais por qualquer situação, e não é só pobres materialmente, pobres, sei lá, podem ser aqueles que vivem sós, pobres podem ser, digamos, os toxicodependentes, os alcoólicos, e que enfim, se encontra talvez em maior número da nossa sociedade, uma vez que é uma sociedade desorganizada, uma sociedade injusta, uma sociedade muito fria, em que as relações humanas penso que são desvalorizadas pelo egoísmo, pelo consumismo, também pela competitividade, em que o homem para o outro homem não é o companheiro, não é o irmão, mas é um adversário que é preciso vencer para se chegar em primeiro lugar. Portanto, este conjunto de circunstâncias empobrece a nossa sociedade e as relações humanas, e nesse aspecto penso que a Comissão tem um papel muito importante a desempenhar. Propomos escolher a família como tema central para 2014-2015. Este é também o tópico eleito pelo Papa Francisco para o sínodo que está a decorrer. Num mundo, num país e numa diocese em permanente mudança, quais serão os nossos maiores desafios? Como sabe, no mundo da família existem vários problemas, geralmente na relação com a Igreja. Basta pensar, por exemplo, no problema do casamento e do fracasso do mesmo. Infelizmente hoje assistimos a muitas rupturas matrimoniais de gente cristã, gente que não estava na igreja, que servia à igreja. E agora vem ter connosco e pergunta-nos, então e agora? Qual é a minha vida? Estou separado? O casei novamente? Como posso continuar, não é? Quem posso continuar a ser cristã? A igreja abre umas portas? O que é que eu posso fazer? Posso confessar-me? Posso comungar? Este é o drama, porque não temos a resposta que as pessoas gostariam. Não é? Há muitas situações. Ou, por exemplo, tantas vezes me bateram à porta pessoas casadas que foram convidadas para serem padrinhos de batismo ou de crisma. E nós vamos dizendo aquilo que eles não querem ouvir. Não está em condições de ser padrinho ou madrinha. Não pode confessar-se, não pode comungar. Eu, quando digo isto, digo com uma tristeza imensa. Que não posso deixar de dizer isto, porque é a orientação atual da Igreja. É um problema que está a ser refletido, está sobre a mesa hoje, no sino dos bispos. Foram feitas muitas reflexões, levantaram-se muitas interrogações, mas não sabemos exatamente quais as respostas sairão deste sínodo. Que é uma problemática grave para a Igreja, para a família, para a sociedade, porque na medida em que a família está em crise, isto provoca uma crise na sociedade. E a crise da sociedade provoca também uma crise da família. Enfim, há uma complexidade nesta matéria. Mas é um dos problemas mais sérios. Me tenho apaixonado, porque eu, durante 40 anos fui assistente de várias equipes de casais, fui assistente de médicos católicos, tive muito contato com estes problemas da família, os problemas éticos também, que se levantam hoje na medicina, etc. E estou a aguardar, não sei que respostas, as pessoas interrogam, perguntam o que é que espera. Eu não sei o que é que espera. Eu gostaria de encontrar uma resposta que ajudasse as pessoas a ser cristãos. Eu penso que Deus é tão bom, Deus Pai é tão bom, que há de permitir que as pessoas que deram um passo menos certo ou errado aos olhos de muita gente, que tenham meios de viver cristamente a sua fé. Penso eu, como ficamos à espera da resposta.
Então, concorda com os que enfatizam, e passo a citar, o crescente contraste entre os valores propostos pela Igreja sobre matrimónio e família e a situação social e cultural diversificada em todo o planeta? Com certeza que há um crescente contraste? Há um crescente contraste entre os valores praticados na sociedade e os valores anunciados e propostos pela Igreja. É o nosso grande problema. Porque até há pouco tempo, quando comecei a minha vida sacerdotal, vivíamos quase num regime de cristandade. A fé dominava, digamos, o sino da aldeia, marcava o ritmo da vida das pessoas. Hoje já não escutam sequer a voz do sino. O sino já não diz nada. Quer dizer que a Igreja já não marca muito a sociedade. Ou marca de forma diferente. De forma diferente. Não, eu até digo, depois do concílio, acho que a Igreja é mais pura, é mais autêntica, que se purificou de muitas excrescências, que estavam a mais, como dizia o Papa João XXIII, quando convocou o concílio, que a Igreja tinha muitas rugas. É preciso limpar essas rugas. E com certeza nestes 50 anos de pós-concílio que se limparam muitas rugas da Igreja. Mas há muitas rugas que é preciso limparem e temos de lutar por isso. Porque vão aparecendo novas dificuldades, contravalores. Os valores da sociedade hoje não correspondem aos valores da Igreja, em muitas partes. Com uma vida tão intensa e diversificada ao serviço da Diocese, qual foi a função das muitas que desempenhou que mais realização pessoal lhe trouxe? Eu acho que Pedro Vigário-Geral foi muito mais abrangente, permitiu uma experiência humana muito mais rica. Foram muitos anos, 37 anos, e permitiu uns contactos excepcionais, que as pessoas habitualmente, os padres habitualmente não podem ter. E por isso eu penso que foi muito gratificante e muito enriquecedora. Permitiu conhecer melhor o homem, permitiu conhecer, digamos, as correntes da sociedade, permitiu-me conhecer também, digamos, os contrastes entre a Igreja, a doutrina da Igreja e a prática e os valores da sociedade hoje. Isso foi uma fonte de reflexão, acho que muito proveitosa para mim e também para a Igreja em geral. Muito obrigada.